A paz do Senhor Jesus. Vamos meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor. Abra sua Bíblia nos Salmos 55. Esse salmo foi escrito por Davi. Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos, persevera em oração e lança sua carga sobre o Senhor. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. Aleluias! Depois você lê o salmo completo. O salmista Davi, ele escreveu esse salmo numa época em que ele estava desesperado, ele estava com o coração angustiado. E aí ele foi fazer a coisa certa, ele foi procurar a face de Deus e rogar a Deus. E é isso que nós devemos fazer quando nós estivermos numa situação em que parece que não há mais saída. Aí é que nós devemos buscar mais a Deus ainda, pedir para Deus, né? Inclina os seus ouvidos para mim, ouve a minha súplica, atende-me, ouve-me, Senhor, que eu não estou aguentando mais, eu estou com meu coração apertado, e derramar todas as nossas súplicas diante de Deus, porque é dele que vem o socorro. Glória a Deus. E o coração de Davi estava assim, né? Ele estava muito magoado, né? Porque ele sofreu uma terrível traição, ele estava sendo perseguido, ameaçado de morte. E não era por uma pessoa estranha, porque quando você é traído, perseguido por uma pessoa estranha, tudo bem, você sofre tudo, mas você já espera, né? Porque você sabe quem são os seus inimigos. Mas Davi tinha sido traído por uma pessoa muito próxima dele, por um amigo, alguém que convivia com ele, que andava junto com ele, que ia para o templo junto com ele, participava da intimidade dele. Essa traição vinda de um amigo dói mais do que se fosse com um estranho. Talvez Davi estivesse falando de Aitofel, né? Quando Absalão, o seu filho, tramou uma revolta contra o próprio pai para tomar o seu trono. E ele foi aconselhado por Aitofel. Aitofel era o conselheiro do rei e ele aconselhou Absalão a se revoltar contra o próprio pai. Isso indignou Davi. Davi sentia-se com medo, apavorado, queria sair daquela situação difícil. Davi, ele não queria vingança, né? Porque nós não podemos desejar, né, o mal do nosso inimigo, nós não podemos nos vingar com as nossas próprias mãos do nosso inimigo. Ele só estava profundamente triste, decepcionado por ter sido traído por uma pessoa tão próxima, de confiança. Glória a Deus. Aqui ele fala no versículo 12: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, né? Ele sabia quem eram os seus inimigos e ele poderia ter se escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia,
e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos, suavemente íamos com a multidão à casa de Deus. Então você vê que era uma pessoa mesmo que estava ali, do lado do rei. Quantas vezes, né, a gente está rodeado de pessoas que participam da nossa intimidade, que ouvem os nossos problemas, o nosso desabafo, né? E a gente pensa, né? Esse aí eu posso confiar, né? Ele vem com palavras doces, elogiando você, né? Falando palavras que parece que vão levantar você. No versículo 21, Davi fala isso, né? A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração, guerra. As suas palavras eram brandas, mais brandas que o azeite. Todavia, eram espadas nuas. Muitas vezes a pessoa vem, eu estou com você nessa luta. Não se preocupe, Deus vai entrar com a providência. Vamos lá, estamos juntos. Mas não é nada disso. Por trás ela deseja a sua queda. Por trás ela está te enfiando uma espada pelas costas. E aí é que você se decepciona mais, porque você não esperava isso da pessoa, né? Por isso a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, confia em Deus. Davi colocava a sua confiança em Deus. Davi cria na justiça de Deus, mesmo em meio do sofrimento. Nessa hora nós devemos nos aproximar mais de Deus e confiar que Ele vai entrar com a providência, que Ele vai fazer justiça e que nós vamos conseguir atravessar essa fase difícil. E devemos também perdoar o nosso amigo, porque ele não está agindo por ele mesmo, ele está agindo pelo inimigo que está trabalhando na vida dele, que está usando ele para nos afrontar, porque o inimigo faz assim, ele não vai pegar um estranho para tentar nos tirar da presença de Deus, ele pega alguém que está do nosso lado, né? Aleluia, foi isso que aconteceu com Davi. Davi fala da dupla personalidade, né, do traidor, que parecia tão bonzinho, né, mas era um traidor na verdade. Ele tinha palavras doces, carregadas de afeto, né, mas com intenções malignas. Finge ser amigo, mostra uma preocupação, né, com a sua segurança, mas por trás armas ciladas para destruir você. Não é assim que o traidor faz? Davi sofre porque quem traiu foi o seu amigo. Eles andavam juntos, né? Iam juntos no templo, tudo. Eles viviam uma vida juntos. Ele nunca esperava isso do seu amigo. Mas Davi não deixou que isso afastasse ele de Deus, não deixou que a sua fé diminuísse, ele confiava no Senhor, sabia que nele estava a sua salvação, ele tinha certeza que as suas orações seriam ouvidas e ele teria livramento. Deus destruiria aqueles que se levantassem contra Davi, mas ele continuava confiando em Deus. Continue confiando em Deus, porque Deus está cuidando de você. Aleluia, e maldito aquele que se levantar contra você, aquele que tocar no vaso de Deus, no ungido de Deus. Glória a Deus, aleluias. Davi fala aqui no versículo 23, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Aleluia. Davi sabia que Deus ia agir com justiça na vida de todos aqueles seus inimigos que estavam afrontando ele. Aleluias. Coloque a sua esperança em Deus.
O homem pode enganar, pode mentir, mas Deus é fiel e verdadeiro. No tempo certo, Ele fará justiça e você triunfará diante dos seus inimigos. Creia e que Deus te abençoe.